Até aí, tudo bem, pessoal? Tudo certinho até aí? Meu quarto Vamos que cortado. vamos. Amém. Rapaz, haja copa aí, hein? A aula tá bem suculenta hoje, hein? Rapaz, tem muita coisa boa hoje aí. Vamos ver se a turma consegue se reunir semana que vem, né? Porque, Vamos ver, né? vamos ver, Falta pouco agora, hein? falta só mais 2 sessões agora. Acabou, né? Vamos caminhar aqui. Hum, Espera aí, deixa eu voltar aqui. Abrir aqui na... Agora é número 5, né? É o número 5. Tem aqui o número 5. Pronto. Vamos aqui no número 5. Meu Deus, cadê o negócio aqui, gente? Sumiu. Aqui, achei. Vamos lá, número 5. Tá aqui. Opa, foi. Foi. Tem um áudio aberto aí, viu? A missionário 12, o 12º discípulo, né? Matias, Paulo, você. Gente, essa parte aqui é bem interessante. Eu até escrevi um livro. Sabe, só esse tópico aqui, eu tenho um livro escrito sobre isso aí, 200 páginas. Claro que eu não vou comentar agora, porque o tempo não dá, né? É muita coisa, mas é muito interessante. Eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso, mas a igreja lança sorte em um homem para ocupar o lugar de Judas. Aí sai Matias. O que Matias fez depois? Matias só foi eleito, escolhido, e não fez nada. Aí apóstolo Paulo chega. E como é que apóstolo Paulo fala? Ele fala assim: eu, apóstolo Paulo, chamado pela vontade de Deus, não pela vontade dos homens. Paulo manda esse recado. Por que Paulo mandou o recado? Porque os discípulos não oraram, lançaram sorte. Lançar sorte era uma coisa comum naquela época. Lembra que, sob a roupa de Jesus, lançaram sorte? Era comum. Eles lançam sorte sobre Matias. sobre Jonas, né? Quando o Jonas tá no barco também, né? Então, exatamente, era uma cultura. Só que Matias é escolhido e Matias não trabalha. Mas Paulo é escolhido por Deus. E Paulo vem mandando. Paulo mandou uma voadora, dois pés no peito, assim, ó. Eu fui chamado pela vontade de Deus. Sai da frente, gurizada. Sai da frente, aqui tem fandango. Eu fui chamado por Deus. Não foi esse negocinho de jogadadinha, não, entendeu? Mas tudo bem. A pergunta é: quem é o 12º apóstolo? É Matias mesmo? Que foi escolhido pelos, né? Seria Paulo? Mas o critério de ser apóstolo não é quem tinha tido contato pessoal com Jesus? Como é que fica isso agora? Quem é o 12º discípulo? Vamos lá? Entre Matias e Paulo e você, uma vez que Judas deixou o grupo, abriu-se uma vaga. E agora, quem é o 12º discípulo missionário? Lendo as páginas do Novo Testamento, vem a pergunta: quem ocupou o lugar de Judas? Teria sido realmente, por ofício e eleição, Matias? Ou quem sabe Paulo o escolhido? Matias, porém, tem 2 agravantes. Primeiro, no desespero dos apóstolos, em manter 12. Teriam eles se precipitado em lançar sorte sobre Matias? Interessante é que na altura em que jogaram a sorte para escolhê-lo, o Espírito Santo não havia... outra coisa aí, outra coisa interessante. O Espírito Santo não havia sido descido ainda, tá? Porque não é Atos 2 ainda. E como foi o caso de Antioquia, separai-me Paulo e Barnabé. Sendo assim, o que garante que a eleição de Matias convalida o preenchimento da vaga de Judas? O segundo agravante reside no fato de que Matias não exerceu o pastorado. Pelo menos a Bíblia não, o cânon sagrado, omite qualquer participação ativa e explícita dele. Desta forma, podemos, por vias de equilíbrio, aceitar o 12º lugar para Matias. Todavia, temos elementos suficientes para dizer que ele não seria tão legítimo para o cargo e o lugar vago. E o que dizer de Paulo, que reclama o lugar, porém não estava entre os 12 e não foi eleito oficialmente pela igreja em Jerusalém? Olha aí, gente. Primeiro pepino da igreja aí, ó. Consideremos, pois, agora aqui, isso aqui vai virar uma tese. Isso aqui é uma tese. Consideremos, pois, o seu apostolado, tantas obras que se realizou, o excelente trabalho evangelístico que exerceu, no caso Paulo, na Ásia Menor, inteira. Os livros que escreveu foram 13, né?
uma ficha enorme de serviços prestados em favor da causa do Evangelho de Cristo e que chega a superar todos os outros apóstolos juntos, né? Segundo a tradição, e os Evangelho de Cristo que chega a superar todos os apóstolos, segundo a tradição, e as próprias Escrituras. Porém, isso não foi suficiente para que a igreja de Jerusalém o aclamasse como um dos 12. Há outro enfoque necessário colocar, e antes de mais nada, por favor, não é um caso de numerologia. Entretanto, no campo do óbvio, vamos analisar esse aspecto. Teríamos, então, 13 apóstolos, ao invés de 11. Tanto o número 11 quanto o 13 são ímpares. Portanto, dão-nos a ideia que o número aberto, ou seja, denotando o sentido de mais uma vaga, para fechar o número impar. Há duas correntes, uma que afirma ser Matias, a outra ser Paulo, o 12º discípulo. Porém, entende-se que quando Judas morre, o lugar fica aberto. Sem intento de usar a numerologia, a não ser pela obviedade, um fundo de lógica leva-nos a pensar o seguinte: sendo o 12º número par, fechado, o 11º ímpar é aberto, ajuntadas em duas partes de 5 e de 6, Êxodo 26:9. O número 5 significa o trabalho, e o número de 6 representa o homem. Não é a nossa intenção trazer esta ciência à Bíblia, mas é interessante notarmos estas curiosidades, até porque as próprias Escrituras apresentam muita simbologia através dos números. As 10 cortinas de linho fino representam a divindade, os 10 são os mandamentos, 10 são as suas leis. Em Apocalipse, a Bíblia menciona Jesus usando este tipo de tecido, portanto, está ligado a ele. O divino Deus queria estender sua mensagem de salvação partindo de Israel, com a cobertura para os povos. Assim, com a morte de Judas, retorna o discípulo para 11 componentes, deixando-nos uma abertura para Matias, Paulo, Estevão, Filipe, Cesareia, Policarpo, Inácio, Clemente, Agostinho, Hus, Lutero, Wesley, Spurgeon, Moody, Finney, você e eu. Estamos candidatos à vaga de 12º discípulo. Essa instabilidade entre Matias e Paulo abre uma exceção. O número 11 é o número aberto. Todo mundo cabe aí. É eu, você, é o Adalberto, é a Nilza, é a Geice, é o Pedro, o pastor Cid, o pastor Andréia, é a Lucilene, é a Emília, é a Viviane. Nós somos o 12º discípulo. Teria Deus deixado uma mensagem que o lugar de Judas não seria preenchido por sorteio, e sim que estaria à disposição de você, de mim e de todos os bilhões de seguidores de Cristo, verdadeiros discípulos? O 12º discípulo está dentro de cada um de nós, e o que me identifica como real discípulo é minha disciplina em relação à vida de um servo leal, autêntico, ético e verdadeiro. Se cada um de nós assumisse o lugar de 12º discípulo, como seria a nossa vida? Imagine você no meio de 11 apóstolos. Como seria seu sentimento? De que forma se comportaria? O que você diria? O que palavras sairiam da sua boca? Na verdade, temos que assumir, seja Matias, Paulo, você ou eu, todos nós possuímos uma tarefa básica: ser servo. Escrever o que distingue um dos 12 discípulos. Outros talvez seja tarefa difícil, porém dizer o que temos em comum é fácil. Somos servos de Deus e uns dos outros. Somos todos Matias, somos todos Paulos, discípulos e missionários. Glória a Deus. Então entenda uma coisa aí. Entenda uma coisa aí. Nós não somos de numerologia, certo? Mas o Senhor fala assim, ó: onde tiver 2 ou 3, abre a vaga para mais um. Estou no meio de vós. Quando Israel de 12 tribos vira 11, porque pede José, abre-se para Efraim e abre-se para Manassés. Aí nós temos o 12 e temos o 13, de novo, abrindo espaço para a igreja. A igreja com 12 discípulos, um se perde, abre vaga para mais um. Aí nós temos 12. Só que aí temos um que é chamado desde o ventre, segundo Jeremias, segundo Gálatas, que é Paulo.
abre-se mais um, vira 13. 13, abre-se mais um, que é nós, a igreja, de novo. Nós, a igreja. Então, não querendo ser numerológico, isso não é o caso aqui, porque não está ligado a nada espiritual. Mas é uma questão. Quando a igreja se reúne em Jerusalém, Judas morre, abre-se essa vaga. A chegada de Matias, a chegada de Pedro, de Paulo, de Matias, de Paulo, de Barnabé, de Paulo, de João Marcos, de Áquila, de Priscila, de Timóteo, de Tito e tantos outros, significa que nós somos o 12º discípulo. Mas eu queria abrir um fórum aí. Quero ouvir de vocês, vamos lá. Está aberto o fórum, vamos ver qual que é a sua impressão sobre o assunto, que é um assunto interessante. Está ligado à missiologia. Quinto copo. Alguém arrisca aí ou deixa eu falar? ou acha interessante ou não? É muito interessante. Porque, de certa forma, nós somos chamados, né? É muito interessante que Deus está me dando resposta nas aulas. É incrível. Então, o que eu entendo aí, irmã Nilza? O caminho está aberto para todos nós sermos discípulos de Cristo. E eu não Aleluia. creio que nós somos discípulos de Cristo para enfeitar a prateleira. Eu sou discípulo para ficar enfeitando. Não, eu sou discípulo para viver o que viveu os discípulos. Ministério, apostolado, a extensão da igreja, a salvação da raça humana, a cura divina, a expulsão de demônios, é o que discípulo faz. Para o discípulo enfeitar é muito fácil. Agora, para o discípulo ser discípulo, e qual que é a ideia de discípulo ultimamente? Alguém que segue alguém e fica seguindo a vida inteira só aprendendo. Não, o discípulo, ele aprende, mas ele faz. Ele Ele faz. realiza. Ele realiza. Ele produz. O que é que o Amém. Senhor fala? Vós fareis obras menores do que eu. Foi isso que ele falou? Menores, maiores. Maiores. Porque qual que é a ideia de Jesus? Era que houvesse reprodução. Eita glória. Por que o nome de Jesus é o Logos? Por que ele é a palavra, o Logos? Olha, olha que interessante isso. Quando Cristo veio ao mundo, a primeira coisa que ele fez, quando ele começou o ministério, a primeira coisa que ele fez, foi comprar um terno e uma gravata, né? Falou, vou comprar uma pastinha de obreiro. Foi isso que ele fez? A primeira ação de Jesus, quando assim está escrito, ó, tendo morrido João Batista, iniciou Jesus a pregação do evangelho pelas margens da Galileia. Ele começou a falar, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Primeira coisa que ele faz, ele não toma água, ele não janta, ele não almoça, a primeira coisa, ele vai buscar os discípulos. Primeira coisa. Você não vai ver ele ocupado com outra coisa, a não ser, ele foi lá em Betsaida, ele caminhou em torno de 48 quilômetros a pé para chegar a Betsaida, está lá Pedro, André, está lá João, está lá Tiago, arrastando as redes, e ele chega, olha, joga a rede para esse lado aqui. E aí começa o relacionamento com os apóstolos. Aí você vai ver, depois disso, ele começa a andar com esses homens e fala, eis que vos dou poder, ele passa essa unção. Então, assim, o maior foco de Jesus hoje é que a igreja seja discípulo que reproduza o evangelho, que reproduza a característica da igreja. O que nós estamos vendo muito hoje aí é palhaço de circo, é animador de auditório, é fantoche do púlpito, é isso que a gente vê. Discípulo mesmo não tem, está muito difícil. Você acha, mas ao meio-dia com holofote, né? Porque fazer outras coisas é fácil, ser discípulo não é tão fácil assim, né? Tem que seguir o mestre. Então, assim, o alvo dele foi que ele fosse e nós o reproduzíssemos. Tanto é que fomos chamados cristãos. Amém.
E hoje o pessoal precisa zelar por esse nome de cristão, né? Estão fazendo coisa fora do que é ser cristão. Então, quando Deus abre ali em Atos essa questão do Matias, né? Do Paulo, e vem esses outros, ele está dizendo, todos nós fomos chamados para sermos discípulos. É isso. Aleluia. Antes, igual o pastor Cido fala aí, que ele é diácono, né? Ele é diácono por excelência, o pastor Cido fala. Antes de qualquer coisa, de título, de ser dirigente de igreja, eu sou discípulo. Discípulo, inegociável. Né? Não importa o patamar que você se encontre, é inegociável. Alguém mais aí quer comunicar aí, quer participar? Fica à vontade. Se não, é prova. Prova. Vamos lá então, vamos para a prova então. Glória a Deus, vamos lá. Prova número 5. Número 5. Vamos lá? Pergunta número 1. Quem é o 12º discípulo? A. Matias. B. Paulo. C. Matias, Paulo e todos nós? Isso, segunda lição, tá? Segunda lição. Pergunta número 2. Na vacância de Judas, foi aberta uma oportunidade. A. De apenas completar o quadro dos 12. B. De mostrar que Judas já não fazia parte. Ou C. De dar a oportunidade de continuar a ideia dos 12, mas com a abertura de ser e receber tantos discípulos. Ele respondeu. Ó, o Miguel está assistindo a aula aqui, ele respondeu C. É filho da Geice, né? Inteligente, filho da Geice. Número 3. Na ocasião da escolha do 120, do 12º, a decisão foi... É engraçado porque lá em Jerusalém tinham 120 reunidos. E o 12 é quantos por cento 120? 10%. E Jesus é um dos 12. O que é isso? A primícia. Os 12, o dízimo. 120, a oferta de Deus ao mundo. Eita glória! Quanto tempo Israel passou cativeiro o tempo todo lá no Egito? Dentro do Egito e fora, sob domínio do Império Egípcio? Quantos anos? 400 anos. Quantos anos Israel passou no deserto? 40 anos. Quantos dias Moisés recebeu as tábuas da lei? 40 dias. 40 dias seria a primícia? Deus entregando a sua promessa, seu mandamento de si, a primícia dele? 40 anos seria o dízimo dos 400 de escravidão? Para que Deus desse, depois do dízimo, desse a prosperidade da Terra Santa? Está pegando, igreja? Israel devolve o dízimo de 400 anos e 40 anos de peregrinação para Deus dar para eles a prosperidade. Jesus se entrega como primícia, os discípulos é o dízimo da igreja, a igreja é a oferta para o mundo da salvação. Glória a Deus. Que coisa linda, hein? Que coisa linda. Vamos lá. Número 3. Na ocasião da escolha do 12º, a decisão foi A. Lançando sorte ou B. Orando e jejuando. 4. Já no episódio do chamado do Espírito Santo em Antioquia, eles estavam A. Em Antioquia, tá? Chamado Espírito Santo. Estavam lançando sorte ou estavam orando e jejuando? Aleluia. Glória a Deus. Pegou, gente? Deus é bom, hein? Essa aula foi maravilhosa aí. Pessoal, quantas pragas
Deus mandou sobre o Egito. Lembra o número das pragas? Quantas pragas? Quantas aí? Faz com a mão aí, sinal aí. Quantas pragas foram? Aí, gente, demorou. 10. Quantos mandamentos foi dado no Sinai? Quantos? Quantos mandamentos? Lembra? 10. 10 também. A Seis. bênção de Deus está em obedecer às leis ou viver com as pragas? Obedecer às leis. Muito Sim. bem. Então, Podia estar certo. então, o crente tem duas opções, ó. Opções. Se ele caminhar para o Egito, ele pega 10 pragas. Se ele caminhar para o Sinai, ele tem 10 mandamentos. Onde você quer ir? Amém? Ok, pessoal. Glória a Deus. Por hoje é só. Foi uma aula bem legal hoje. Vamos ao quadro. Amém. Muita anotação, muita bem. Fizemos prova. Deus abençoe. Até a próxima. Até a semana que vem. Val, liga para a turma aí. Vamos reunir o pessoal para não perder esse finalmente aí. Tá bom? Valeu, gente. Paz, gente. Prazer. Amém, Adalberto. Paz. Boa noite. Boa Ah, Deus abençoe. Tchau, Miguel. Abraço pra Vânia. Camisa bonita, Boa Miguel. Vou dar sim. A Vânia merece uns abraços aí. Amém.